Boa noite, pessoal. Vamos dar início aí a mais uma aula de noções de saúde e segurança do trabalho. Na aula passada, finalizamos mais um módulo e onde deixei mais uma atividade para vocês. Espero que todos tenham conseguido fazer e volto a dizer que estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, caso vocês tiverem. Vamos dar início aí ao módulo 3, em que vamos estudar sobre as condições de trabalho rural. Na aula passada e nas outras demais, falamos sobre a NR31, em que traz que devemos fazer, então, o programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural. E este programa deve incluir, no mínimo, as seguintes etapas, de A até D. Uma delas é a implementação de medidas de prevenção, de acordo com a ordem de prioridade a seguir. Então, primeiro devemos buscar a eliminação dos fatores de risco, depois a minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, depois minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho, e logo, caso não consiga trabalhar, minimizar os fatores de risco através desses 3 primeiros itens, que eu vou adotar as medidas de proteção individual. Hoje, o que muita gente vê é que, ao existir um risco, as pessoas já buscam um EPI a ser entregue para o trabalhador, mas não é bem assim que devemos agir. Eu devo conhecer primeiro a fonte, entender o risco, buscar trabalhar todas essas outras etapas para depois tirar a conclusão que eu não consigo minimizar nem eliminar com medidas de engenharia, e então preciso entrar com o EPI. Vou esclarecer um pouco aí sobre cada um desses itens, o que vem a ser, O primeiro, eliminação dos fatores de risco, quer dizer que assim que o risco é identificado, a primeira atitude a tomar, é eliminar. Então, a eliminação pode ocorrer de várias formas, como a substituição de um processo, de um material, ou mesmo utilizando uma medida de engenharia. Ou seja, se eu estou em busca de um maquinário para fazer tal atividade e vejo que aquele maquinário A é mais ruidoso do que o B, é claro que eu preciso olhar qualidade, melhoria no meu processo, na produção, enfim, mas também não devo esquecer da segurança. Então, se minha única diferença entre as duas máquinas for o ruído, eu devo escolher a de menos ruído, Porque assim eu vou garantir a segurança dos trabalhadores que estiverem em volta daquele local. A segunda ordem de prioridade é a adoção de medidas de proteção coletiva. Algumas medidas de engenharia são suficientes para obter modificações nas construções e instalações físicas da propriedade, e também alterações no arranjo físico. Portanto, se eu conseguir trabalhar o arranjo físico colocando as minhas pessoas mais longe daquela fonte de risco, é vantagem, Vou colocar ali menos trabalhadores expostos ao risco. Outra forma que eu posso fazer é enclausurar o risco. Como o exemplo eu dei de uma máquina que faz muito ruído, eu enclausuro essa máquina, Deixo ali o mínimo de pessoas possíveis e o restante fica distante, desse local em que eu enclausurando o risco, ele fica fechadinho, Ninguém vai ficar exposto. Outra forma de medida de proteção coletiva é a sinalização. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas formas, Que vira e mexe a gente vê aí por aí, guarda-corpo, fitas zebradas, plaquinhas, chuveiro de emergência, ventilação, cortina de segurança. Então são todas medidas de coletiva aí para tentar controlar os riscos, para informar os trabalhadores sobre o risco para que não venha se expor a eles. Outra forma de proteger é a separação da fonte e do trabalhador por uma barreira física, tal como um invólucro, parede ou divisória.
A gente traz aí um exemplo. A gente tem hoje várias casas de máquinas aí nas fazendas, né? E essa casa de máquinas geralmente fica fechada e tem na porta, né, esse aviso: proibido o acesso de pessoas não autorizadas. Por quê? Ali dentro daquela casa de máquinas tem vários riscos: choque elétrico, amônia, entre outros. Só deve ter acesso àquele local quem entende do processo, né? Para que não venha ou uma pessoa que não entende se colocar em risco. Outra ordem de prioridade é a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, seria a mudança no método de trabalho, exemplo, substituir o uso de uma bomba costal por um trator cabinado. Aqui não só por um trator cabinado, né, mas sim de um trator não cabinado em que faça a pulverização por um trator cabinado. A gente vai ter a mesma atividade sendo realizada, mas vou garantir que o trabalhador que faça aquela atividade tenha uma maior segurança. A pessoa que está dentro do trator cabinado com toda a manutenção em dia, ela não vai precisar de usar o EPI, só no momento, né, que ela estiver preparando a cauda ali do defensivo a ser aplicado, que ela vai fazer uso do EPI. Então, assim, eu controlo a exposição desse meu trabalhador a esse risco de contaminação. Outra forma seria a mudança no procedimento de trabalho ou a substituição, alteração de substâncias químicas e ou processo por um menos perigoso. Hoje já existe no mercado, a gente sabe que para cada defensivo existe uma cor, né, um rótulo de segurança, no rótulo de segurança, em que o vermelho é o mais perigoso. Então, algumas certificações pede-se que trabalhe com faixas de rótulo menos perigosas, né, justamente por conta disso aí. A segunda, após essa que eu acabei de falar, a adoção de medidas de proteção individual, seria a última e alternativa, né, em que só vou usá-la caso eu não consiga minimizar ou eliminar o risco. Então, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente comprovadas inviáveis ou quando não oferecerem completa proteção contra os riscos decorrentes do trabalho, será então necessário adotar as medidas de proteção individual. Hoje em dia, como eu disse, algumas empresas recorrem a esse meio de proteção como a prioridade, não devendo ser, né? O pessoal gosta muito de já correr para a proteção individual porque é um meio mais simples, né? Para eles seria um meio mais barato, digamos. Mas a gente sabe que não é bem assim. Acontece muito desperdício. Pode ser que eu consiga, né, eliminar ou controlar esse risco na fonte, mas é mais desgastante. Eu preciso desenvolver aí profissionais competentes para estudar aquele processo. Aquele processo, se ele for um processo que todo ano muda, pode acontecer de que a minha medida de engenharia esse ano não seja mais viável para o ano seguinte. Então, acabo me perdendo esse meu investimento, e aí vem várias séries de fatores que contribuem para que a pessoa, né, o dono, né, opte por oferecer a proteção individual ao invés das medidas de engenharia, né? Mas aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente vê lá na NR15 que fala sobre a insalubridade, a gente consegue, né, de fato, controlar a exposição ao risco. Mas para eu, de fato, controlar, eu devo garantir que o meu trabalhador faz uso desse equipamento, eu tenho que garantir uma periodicidade de troca em que realmente eu garanta que aquele meu trabalhador ele não está exposto a níveis significativos ali a esses agentes que são causadores de danos aí à saúde, né? Então pode ser questionável caso venha a ter alguma perícia trabalhista aí em que a pessoa alega estar exposta, né? Alega ter a adicional de insalubridade, né?
em que acontece essas falhas nos processos, em que eu não consigo garantir que o meu trabalhador use o EPI ou uma periodicidade de troca. Aí vem a dizer que pode ser que antes a conta estava mais barata e que logo após essa pessoa aí que recorre à justiça, a conta fique mais cara, né? Ao invés de buscar eliminar aí o risco na fonte, optou-se por o mais barato, que se tornou-se o mais caro. Então devemos ter aí um cuidado. Aqui vou mostrar para vocês, né, uma parte de um artigo em que fala aí a eliminação e neutralização do risco, como proceder, né? Existe muita polêmica entre os profissionais sobre a questão de descaracterização da insalubridade através das medidas de controle, como, por exemplo, o uso de EPI. A dúvida recai sobre o aspecto técnico envolvido, no que diz respeito à eficiência das proteções coletivas ou individuais adotadas. Deve ser verificado se, efetivamente, essas medidas são capazes de eliminar ou atenuar a intensidade dos agentes insalubres. No caso do ruído, aqui cita, né, que deve-se recorrer a estudos que permitam calcular a proteção efetiva para o ambiente de trabalho, confrontando a eficiência fornecida no NRR pelo fabricante. Isso aqui é uma situação que é interessante porque se eu entro num local onde existe um ruído significativo, eu estou vendo que aquele ruído é alto, né, que pode me causar danos, mas eu preciso quantificar para conhecer aquela intensidade naquele local, porque só através da minha análise, né, da minha medição, é que eu vou conseguir, de fato, mostrar ali, entregar um aparelho protetor realmente certo. Cada protetor auricular tem um nível de atenuação. Então, eu só vou conseguir realmente entregar um equipamento que vai proteger a pessoa se eu fizer a avaliação. Aqui eu trago, reforço aí para vocês, né, a importância de conhecer o risco, quantificar ele, para depois verificar se a minha proteção ela vai ser adequada ou não. Existe uma metodologia em que eu preciso trabalhar, né, para descaracterizar a insalubridade. Então, por isso, né, por ser bastante meticuloso, né, a gente tenta sempre controlar os riscos aí com as outras formas de expostas aí na NR, né? E só caso não consiga controlar com medidas de controle aí de engenharia, que eu vou optar por a proteção individual. Então, para finalizar essa parte aí, a gente viu que existe uma hierarquia das medidas de controle, né? Em que primeiro eu vou buscar trabalhar na fonte, substituindo os materiais, modificando os processos e equipamentos. E se eu não conseguir eliminar esse risco, é que eu vou buscar trabalhar na trajetória, enclausurando o ruído, por exemplo, ou garantindo uma ventilação adequada naquele ambiente para que o calor, né, seja suportável, seja cômodo. E só depois de eu não conseguir trabalhar a trajetória é que eu vou entrar aí com medidas administrativas ou com equipamento de proteção individual. Dentre tantas essas ordens de prioridade, acontece que existe uma exceção em que eu vou priorizar o EPI. Por quê? Se eu tenho uma tarefa ou um processo de curto prazo resultante de atividades esporádicas, é mais aceitável para considerar o uso do EPI, porque senão eu vou me desdobrar ali para encontrar uma medida de engenharia para uma atividade que é esporádica e eu vou elevar os meus custos para uma coisa que o meu pessoal não vai estar exposto ali frequentemente, né? É só eventualmente. Não quer dizer que eu não precise fazer nada, e sim usar os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Aí, nesse caso, é mais aceitável, né? Já em tarefas ou processos permanentes ou de solução em longo prazo, devemos priorizar a parte de cima da hierarquia, né? Disposta lá naquele item da NR31, conforme foi mencionado no início da aula. Para finalizar, eu gostaria que vocês lessem esse artigo aí do Nestor, que é um grande técnico de segurança, em que ele vai nos mostrar aí as vantagens
do EPC sobre o EPI. No entanto, deixo aí para vocês essa dúvida, né, para vocês refletirem o que seria melhor nesse caso, o EPI ou o EPC. Volto a dizer, me coloco à disposição para eventual dúvida ou esclarecimento e desejo aí vocês, né, um ótimo fim de noite. Até mais, abraço.